Todas as alterações de comportamento estão guardados no nosso sistema emocional em forma de memórias, no hipocampo, tá? Aqui, então, se você já conhece um pouco de cérebro, aqui é o hipocampo. Todas as nossas memórias, sejam elas de eventos de valência negativa, que foram acontecimentos ruins que passaram na nossa vida, quanto de eventos de valência positiva, né? Um casamento, um filho que nasceu, tudo está gravadinho ali no hipocampo, ok? E quando você tem um drive emocional, o que é um drive emocional? Né? Que acontece algo, né? Que acontece, por exemplo, o teu chefe, você brigou com o teu chefe, ou o teu cliente brigou com o chefe dele, ou brigou com o marido. Isso é um drive emocional, que ativa nele uma emocionalidade. Então, se ele tem gravado lá na memória dele, na memória hipocampal, se ele tem gravado lá, olha só, outras vezes que você brigou com o seu namorado, com o seu marido, tal, você foi lá, você comeu um bolo bem gostoso na padaria e a sua ansiedade passou. Então, todas essas memórias, os nossos clientes têm desde criancinha lá no cérebro deles, né? Dizendo para eles exatamente o que eles devem fazer. Então, é isso tudo porque o cérebro, as duas principais coisas que a gente tem que entender que o nosso cérebro, anota essa, o nosso cérebro foi criado há 10 milhões de anos atrás, foi criado por Deus, assim, não adianta brigar com Deus, tá? Então, o nosso cérebro, ele foi criado para estar sempre com Wi-Fi, ele tem um Wi-Fi, e o nosso cérebro está sempre à busca de prazer e se livrar da dor. Ele está sempre à busca de oportunidades que gerem prazer. Então, ele fica ligado, ele fica assim, ó, tipo um Wi-Fi, ligado, sempre buscando ao seu entorno, no meio, nas pessoas, nas coisas e nos fatos, uma oportunidade de ter prazer. Por isso que as pessoas procrastinam em fazer a dieta, em comprar o alimento, ir na academia. Então, quando você tem um cliente, você tem que entender que quando você tem um diagnóstico, você tem que dar diagnóstico de procrastinação para o seu cliente. O diagnóstico de procrastinação é uma das coisas que você aprende na NEC, né? Porque se você tem esse diagnóstico, você sabe como lidar, né? Então, Deus criou assim o nosso cérebro e não tem como a gente mudar. A segunda coisa principal do nosso cérebro ele está sempre no modo de poupar energia. Ele está sempre poupando energia. Sempre poupando energia. Ok? E para isso, sabe o que ele faz, esse danado do nosso cérebro? A primeira vez que você estava tristinho, lá no balancinho da tua mãe, chorando de fome, a tua mãe foi lá e deu para você o leitinho do peitinho dela. E aí você parou de chorar. Ali você já criou uma emocionalidade, aí você já criou uma memória emocional. Então, o que acontece? Você já criou uma memória emocional. Depois a tua mãe, agora não é mais leitinho, agora nós vamos dar o suquinho. E aí o suquinho tem muito mais açúcar do que o leitinho da mamãe. Então o bebê, ele tem um outro drive emocional. Nossa, que delícia! Quando o bebezinho toma, então, o suquinho, ele diz, uau, não quero mais o leitinho da mamãe. E aí ele vicia no suquinho de laranja, de maçã, porque é muito doce, libera muito dopamina. E então isso cria, de novo, uma memória, né, lá. E aí, quando você tá lá, adolescente, tristinho, né, aí vem o que? A mamãe com o suquinho e com o lanchinho, e assim você vai criando durante a sua vida inteira memórias emocionais. Aquelas que os seus pais criaram em você em relação a alimento, a relação ao alimento confortando alguma emoção, ok? E aquelas mesmas que você criou, que foram aquelas que quando você estava irritado, ansioso, nervoso, triste, você foi lá e comeu. O seu cliente foi lá e comeu. Então, uma vez, gente, o nosso cérebro é muito inteligente. Ele é o órgão mais fantástico que nós podemos ter no nosso corpo. Sabe por quê? Porque uma vez que a gente faz isso, uma vez que o seu cérebro, quando você tá triste, briguei com meu namorado, por exemplo, seu cliente brigou com o namorado, aí ela chega em casa e come.
Uma vez que faz isso, ele já entende. Ó, tá aí a solução pro teu problema, tá? Quando você estiver tristinha, ansiosa, nervosa, da próxima vez, é só você ir lá e comer aquele bolo de chocolate, porque você já sabe que isso te acalma. E aí a gente não consegue entender o porquê que essas memórias emocionais, elas disparam através de pequenos drives emocionais. Eu fiquei ansiosa, já fui lá, já peguei meu chocolate. A gente não consegue entender daí por que tem pessoas que no seu ambiente de trabalho, debaixo da mesa, puxa a gavetinha e elas tiram o chocolate no meio da tarde. Elas estão ansiosas com o trabalho. Elas fizeram uma vez isso e se acalmaram, a memória, o hipocampo dela já entendeu, já disse assim, ó, quando você deu 3:30, ó, você tá se sentindo nervosa, viu? Ó, vai lá e come teu chocolatinho, que isso passa, tá bom? Mas ela poderia trocar por outra atividade. Ela poderia sair. O fumante, ele não come chocolatinho, o que ele faz? Ele vai, ele fuma, certo? O alcoólatra, ele espera ela terminar o trabalho, ele vai, ele bebe. Então, não interessa o vício que você tem. Se o vício, ele é a cocaína, se o vício, ele é o sexo, se o vício é a compra, né? Comprar, se o vício é o açúcar, não interessa o vício. As atividades no cérebro são iguais.